Olá pessoal, hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre pensar tecnologia no ensino da matemática. Eu vou iniciar a nossa conversa pedindo desculpas já àquelas pessoas que não gostam muito de carros, né? Então aí as mulheres que não têm tanta preferência, mas eu vou usar esse exemplo aqui para que a gente possa introduzir o nosso assunto. Então, vamos pensar que vocês pudessem, na condição de vocês hoje, escolher um desses carros que eu vou apresentar para vocês. Então, aí nós temos um carro esportivo, um Camaro conversível, com todos os seus requintes automobilísticos, com todo o seu status, né? Temos um Jeep, também com toda a sua flexibilidade enquanto carro off-road, né, fora de estrada, e que tem também aí todo o seu reconhecimento enquanto veículo. E temos aí um representante típico de um carro popular. Eu coloquei esse daí na ideia de pensar um carro 1.0, um carro pequeno, né? E aí vocês têm essas três opções. Escolham uma delas. Então, para que essa escolha seja mais próxima do real, eu vou pensar qual o melhor carro para eu escolher, não é? Apesar disso aqui ser uma pequena brincadeira para introduzir o assunto, eu escolheria pensando no seguinte: qual o melhor carro para mim? E aí, a resposta depende, não é verdade? Depende do quê? Bom, para que eu quero o carro? Eu quero um carro para status. Eu quero chegar nos lugares e quero que as pessoas me notem pelo carro que eu estou dirigindo. Eu quero um carro para transporte que me leve somente de um lugar ao outro. Eu quero um carro para transportar mercadoria, peso de algum tipo, né? Então, para que eu quero esse carro? Depois, uma outra coisa que eu posso pensar é: qual o tipo de estrada que eu vou andar? Beleza, eu escolhi um Camaro conversível. Nossa, que ótimo! É um carro excelente, né? Tá, mas eu moro num sítio, estrada de terra. E aí, será que esse Camaro vai ser o carro para eu colocar nesse tipo de estrada? Ah, então tá ótimo. O Camaro é um carro que anda muito, né? É super veloz. Tá, mas eu vou dirigir só dentro da estrada. Da, então, estradas pequenas aqui de poucas distâncias. Será que compensa? Ou então, vamos pensar, se eu escolhi o Jeep, tá? Eu vou escolher aquele Jeep porque eu acho ele um carro bonito, né? Esse estilo off-road aí, fora de estrada. Tá, mas as viagens que eu vou fazer são viagens longas. Então eu vou dirigir aí com muita frequência, 300, 400 quilômetros. Será que esse carro é tão confortável que vai me dar essa possibilidade de viajar tanto tempo de uma maneira confortável? Tá, mas eu vou dirigir dentro da cidade. Será que o Jeep ele é fácil de manobrar? Ele é fácil de eu colocar, de estacionar numa vaga? Ou se eu escolho, por exemplo, o Uno, tá ótimo, escolhi o Uninho, é um carro econômico e tal. Tá, mas só que eu viajo muito, eu pego muita serra. Será que ele vai ser suficiente com esse motor 1.0 para me dar um desempenho? Tá, então uma outra questão, será que eu consigo manter esse carro? Quanto que eu vou pagar de PVA? Quanto que eu vou pagar de seguro? Né? Eu posso ainda pensar, eu estou disposto a bancar esse carro? Quer dizer, essas despesas todas que eu tenho, será que é um carro que eu tenho coragem de deixá-lo na rua? Eu não vou precisar pagar um estacionamento, que é um pouco mais caro, para eu poder deixar ele enquanto eu estou trabalhando?
Então veja, não é somente escolher um carro. Esse carro vai depender, então, daquilo que eu acredito e daquilo que eu estou querendo dar de utilidade para ele. Então, por mais que ele seja atraente aos meus olhos, de uma forma ou de outra, várias coisas vão pesar nessa escolha. Eu posso ter dinheiro para ter esse Camaro, mas será que eu estou disposto a manter anualmente a despesa desse carro? Ou eu quero um carro para andar fora de estrada? Não vai adiantar eu ter um carro como o Camaro, né? Então veja, é uma série de elementos que entra aí nas coisas que eu acredito, nas coisas que eu tenho condições de fazer, das coisas que me movem e que vão atuar diretamente nesse processo de escolha, né? Bom, então agora vamos pensar no uso da tecnologia. Como eu posso usar as TICs? E aí eu estou pegando tecnologias de uma forma muito ampla, não estou pensando somente na informática, né, nas tecnologias digitais. Eu estou pensando aí numa televisão, estou pensando num tablet, estou pensando no computador, estou pensando num som. Como que eu vou usar essas tecnologias na minha disciplina? Como que eu vou utilizar essas tecnologias para ensinar matemática? E aí, o que eu posso afirmar? Depende do que eu acredito. Mas como assim? Muito bem, então vamos pensar um pouco mais. Depende do que eu acredito em termos da forma como eu penso o processo de ensino e aprendizagem. Eu acho que esse processo de ensino e aprendizagem, ele é focado no professor? Ou ele deve ser focado no aluno? Ou ele deve ser focado no conteúdo? Ou será que ele deve ser focado no aluno e no conteúdo? Ou no professor e no conteúdo? Então veja, dependendo de como eu entendo o processo de ensino e aprendizagem, eu vou utilizar essas tecnologias de uma determinada maneira. Dependendo de como eu entendo, posso utilizar de outra maneira, não é? Então, também vai influenciar nessa minha decisão de uso a forma como eu me relaciono ou como eu entendo a matemática. A matemática para mim é algo universal? Todo mundo entende a matemática da mesma forma? A matemática ela está pronta e precisa apenas ser aprendida? Eu não preciso trabalhar de outras maneiras, então basta a pessoa fazer exercício? Ou eu entendo que a matemática precisa ser apropriada pelo aluno. O aluno precisa saber a matemática, mas dar significado e sentido para aquilo que ele está aprendendo. Então veja como que todas essas questões elas vão influenciar na maneira como o professor ou a pessoa que está trabalhando o conteúdo de matemática vai utilizar essas tecnologias. Seja um computador, seja a televisão, seja o som, seja qual for o recurso que eu estiver utilizando. Até mesmo recursos mais tradicionais, como o quadro, o livro didático, como o exercício normal que a gente trabalha em sala de aula, né? Então, todos esses recursos eles vão estar ligados diretamente à concepção que o professor traz do processo de ensino-aprendizagem, da sua relação com o aluno, da sua relação com o conteúdo, da sua relação com a matemática, e a partir daí ele vai lançar mão desses recursos para atender uma determinada função que ele, professor, vai definir. Então é muito importante, antes de nós pensarmos no recurso em si,
pensarmos para que nós queremos usar aquele recurso. Então eu posso usar um jogo, seja ele qual for, por exemplo, um Tangram, eu posso usar de uma maneira totalmente inovadora, posso usar também de uma maneira totalmente tradicional no ensino. Eu posso utilizar um computador de uma maneira extremamente tradicional e eu posso utilizar de uma maneira inovadora. Inovadora não no sentido de ser melhor também, tá? De uma maneira não tradicional. Então veja que essas concepções é que vão levar o aluno e o professor a se relacionarem com a tecnologia. Por que eu falei o aluno? Porque apesar dele não estar diretamente relacionada à nossa alçada, né? Nós não temos condições de falar como que o aluno vai se relacionar com aquele recurso que nós estamos propondo, também a concepção do aluno vai interferir na forma como ele vai ver essa tarefa que eu estou propondo por meio daquele recurso. Então, se é um aluno que prefere uma aula mais tradicional, com o professor colocando no quadro negro, escrevendo, dando lá toda a solução, ele não vai gostar de uma tarefa onde ele vai ter que manipular um objeto, a partir daí de fazer as suas conjecturas, criar as suas hipóteses, escrever a respeito. Ele vai achar que essa aula não vai atingir o objetivo para aquele determinado conteúdo que está sendo proposto, né? E isso eu já vivi. Uma vez em sala de aula, um aluno resolvendo um exercício que eu propus, ele chegou para mim e falou: professor, mas e isso daqui? Como que é a solução? Aí eu devolvi a pergunta para ele, falei: olha, como que você acha que pode ser resolvido isso? Aí ele: olha, eu não sei. Não, mas vamos pensar, o que você imagina que pode ser isso? Aí ele virou para mim e falou: olha, professor, dar aula desse jeito que você dá é muito fácil, porque você não responde nenhuma pergunta minha, você fica só me perguntando. Então veja, esse aluno gostaria que eu fosse para o quadro, que eu resolvesse o exercício, enquanto que eu estava, na minha forma de ver, tentando estimulá-lo para que ele achasse uma solução. Então veja que são concepções diferentes que estão envolvidas naquele momento, que são, de determinada forma, até contraditórias, né? Então, por isso que tanta concepção do professor, e aí nós é que vamos propor, e às vezes não bate 100% com o que o aluno está esperando ou querendo, né? Mas e aí? Nós chegamos agora, temos a disciplina, temos aí que trabalhar com as tecnologias da informação e comunicação, e aí eu vou afunilar um pouco e nós vamos trabalhar mais com os recursos digitais, com a informática, né? Diante todas essas opções, o que eu vou fazer então? Quais são as minhas opções de trabalho? Bom, uma delas nós já estamos trabalhando, já vemos trabalhando há algum tempo, né? E estamos trabalhando, que é a produção de materiais. Então aí nós já vimos como que eu posso usar recursos como o Graph, né, como outros softwares de matemática, para produzir ilustrações, para produzir figuras e utilizar essas figuras, por exemplo, num texto matemático. Nós já vimos também editor de texto, editor de imagem, já vimos a internet como fornecedora de objetos que a gente pode se apropriar para incorporar numa apostila, numa prova. Então isso nós já estamos fazendo. Nós vimos como também utilizar recursos para criar um screencast. Então, usando aí junto com um PowerPoint, um software de apresentação ou qualquer outro software, né? Aí um editor de texto. Então nós vimos como que a gente pode produzir um material de matemática e vamos ver como disponibilizar isso pela internet para que o nosso aluno possa utilizar esse material diante de uma dúvida, num estudo fora da sala de aula. Então a gente, com essa perspectiva de uso das tecnologias por meio de produção de materiais, nós estamos
usando uma concepção focada no conteúdo, no material, pensando no processo de aprendizagem do nosso aluno, que pode recorrer a esses materiais no momento em que ele estiver estudando e que aparecer a dúvida. Então, o professor, conhecendo a sua disciplina, o conteúdo que ele está trabalhando, vai poder manipular objetos, criar objetos materiais, para que naqueles pontos onde a maioria dos alunos tem dificuldade, e isso a gente vai aprendendo à medida que nós vamos trabalhando e criando uma história da disciplina, a gente pode produzir pequenos materiais que ajudem o aluno. Por exemplo, aqueles exercícios que a gente sabe que o aluno sempre tem dificuldade, que a gente resolve na sala de aula e que depois o aluno, em casa, quando vai estudar, não tem como relembrar aquela explicação nossa, porque mesmo que ele faça o registro no caderno, às vezes deixa escapar alguma coisa. Então, enquanto professor, nós podemos preparar uma videoaula usando o screencast, explicando detalhadamente, explicando com mais calma a resolução de um exercício e deixar disponibilizado para ele na internet para que ele possa recorrer posteriormente. Uma outra perspectiva que nós vamos ver é o fazer matemática. Nessa perspectiva de fazer matemática, eu vou mostrar para vocês algumas concepções de ensino de matemática onde o professor tenta estimular o aluno, tenta envolver o aluno em um processo no qual ele busca fazer análise, generalização, criar conjecturas e nesses processos, todos esses processos, a informática pode entrar como um objeto que vai facilitar essas observações, esses levantamentos de dados, ou então a informática pode fornecer objetos prontos que estimulem o aluno a desenvolver essas habilidades que nós falamos, de conjecturar, generalizar. Então, às vezes a gente pega um objeto que já está pronto, um objeto de aprendizagem, e propõe a manipulação por parte do aluno para que ele consiga entender um determinado conceito que a gente está querendo trabalhar. Um exemplo disso, tem um jogo que nós utilizamos que é muito interessante. Então a proposta nossa é como que a matemática está envolvida nesse jogo. E tem um pequeno objeto, um programinha, que faz esse jogo acontecer. E aí você leva o aluno a pensar matematicamente sobre aquele determinado conteúdo. E aí ele pode repetir várias vezes, ele pode criar as conjecturas que ele quiser a respeito daquilo e tentar descrever matematicamente o que o levou a pensar dessa forma. E aí, na terceira opção, né, de se trabalhar, eu coloquei aí uma porta representando algo que vocês vão ter que construir ou vão ter que descobrir, né? À medida que vocês já tiverem um domínio de algumas ferramentas, de algumas técnicas, como usar essas ferramentas e essas técnicas combinadas com o dia a dia de vocês na sala de aula, diante de novos desafios, são coisas que é impossível para qualquer professor ou para qualquer pessoa prever. Por isso a criatividade de vocês vai ser fundamental, né? Eu já trabalho há muito tempo com a informática, né? E é interessante porque às vezes você vê um professor, um colega, um aluno propondo o uso de uma determinada ferramenta de uma maneira totalmente inusitada, que você nunca pensou em utilizar. E isso é muito rico, né? Essa experiência e essa criatividade de uso é que vai fazer com que os recursos sejam reinventados ou ressignificados no seu dia a dia na sala de aula, né? O importante disso é que nós
procuremos novos caminhos para que a gente possa aproveitar a informática ou os recursos das tecnologias de informação e comunicação numa perspectiva de trazer algo significativo para o nosso aluno. Tá ok? Então, pessoal, é isso. Essa videoaula vou ficando por aqui com ela. E na próxima nós vamos explorar um pouco mais a respeito do fazer matemática. Tá ok? Muito obrigado e até a próxima.